pode ser consultor organizacional com diferentes formações, ok? Como psicóloga, quando você entra dentro das organizações para ser consultor organizacional, então você vai trabalhar com enfoque da psicologia organizacional e ou, né, vamos colocar o E, porque não precisa excluir, né, e ou da psicologia do trabalho, que tem diferenças de abordagens, inclusive tem alguns colegas que se denominam psicólogas do trabalho, e se você falar que ela é psicóloga organizacional, ela se sente ofendida. Olha só, isso existe. Eu estava num congresso em São Luís do Maranhão, em 2019, no Congresso de Psicodinâmica do Trabalho, eu fui apresentar minha dissertação de mestrado, que o tema da minha dissertação foi a psicodinâmica do trabalho, e estava eu lá no congresso, né, da psicodinâmica do trabalho, e uma psicóloga extremamente reconhecida, uma referência assim, nacional, internacional desse tema, ela falou isso, ela falou, eu estava do lado dela, assim, estava 2 metros de distância dela, na mesma sala, numa discussão, e ela falou, eu não sou psicóloga organizacional, eu sou psicóloga do trabalho. Então, tem isso também. Mas, assim, eu acho que aí é de cada um tem uma forma de entender. Eu, pessoalmente, entendo que o meu trabalho, ele é tanto numa abordagem da psicologia organizacional, quanto da psicologia do trabalho. Só que há uma diferença, né? Para mim é muito claro isso, né? A base conceitual é diferente. Por exemplo, se eu trabalho com psicologia organizacional, eu trabalho, né, uma atividade que eu desenvolvo dentro desse escopo de psicologia organizacional, desenvolvimento humano e desenvolvimento organizacional, que tem a sigla de DHO. Né? Quando você vê essa sigla DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional, significa isso. E você pode ver que quando a profissional coloca, né, que trabalha com DHO, ela se intitula como psicóloga organizacional. A psicologia do trabalho, né, que vai discutir essa relação, como que o trabalho afeta esse trabalhador, afeta a sua subjetividade, o seu emocional, o seu psicológico, o seu corpo físico, né? A psicologia do trabalho vai ter esse enfoque. Nessa abordagem tem a saúde mental e trabalho, que é o que eu comecei a trabalhar em 2016, eu retomei os estudos em 2016 da psicodinâmica do trabalho, e desde então, né, a partir de 2018, eu começo a trabalhar com saúde mental e trabalho também. Mas durante mais de quase 20 anos, né, inicialmente eu fui gestora de RH por uns 13 anos, mas na consultoria, a ênfase do meu trabalho era desenvolvimento humano e organizacional. Então, veja, para mim, isso está muito tranquilo. Não vejo conflito nisso, até porque a psicodinâmica do trabalho vai ter uma visão mais crítica nessa relação do trabalho com o trabalhador, né, das intersubjetividades, enfim. Bom, mas vamos lá falando novamente desse papel. Então, a gente pode trabalhar nessas duas abordagens, psicologia organizacional ou psicologia do trabalho. A palavra consultora vem de consultare, do latim, que significa dar opinião, pedir conselho, né? Na verdade, é pedir conselho, né? Então, quando você assume um papel de consultora organizacional, o que a empresa vai demandar de você? Um conselho. A empresa tem um problema, né? Essa primeira parte de um processo de consultoria, que é um problema, e que a empresa precisa solucionar aquele problema, e aí problemas de diferentes aspectos, mas sempre relacionados ao comportamento humano, ao ser humano. Né? Se ela tem um problema, por exemplo, no sistema elétrico, ela vai procurar provavelmente um engenheiro, né, elétrico, engenheiro que vai trabalhar com isso. Se ela tem um problema numa máquina eletrônica, vai procurar um engenheiro eletrônico, enfim.
E quando tem algum problema relacionado aos trabalhadores, e que ela começa a ver alguns indicadores, tem alguns sintomas, né, como, por exemplo, conflitos, rotatividade, absenteísmo, ausenteísmo, aumento do número de acidentes, o que mais? Tantos outros sintomas, né, que começam a aparecer ali, ela tem um problema. Por quê? Porque esse problema começa a afetar o clima organizacional. Veja, eu estou falando aqui exemplos em tese, né? De uma forma bem rápida, porque o nosso tempo ele é bem curtinho. Então, esses sintomas, eles começam, então, a mostrar que tem algum problema. E esse problema começa, então, a afetar o clima organizacional, começa a afetar os resultados, né? O clima que é resultado das relações, né, socioprofissionais que estão ali naquele ambiente de trabalho, e começa a afetar principalmente os resultados. Muitas empresas, elas buscam ajuda quando afeta os resultados.